O casamento faz de duas pessoas uma só, difícil é determinar qual será. O casamento é o fim do romance e o começo da história. O casamento é como enfiar a mão num saco de serpentes na esperança de apanhar uma enguia. Há homens e mulheres que fazem do casamento uma oportunidade de adultério. Quando o casamento parecia a caminho de se tornar obsoleto, substituído pela coabitação sem nenhum significado maior, chegam os gays para acabar com essa pouca vergonha. Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata. O casamento feliz é e continuará a ser a viagem de descoberta mais importante que o homem jamais poderá empreender. O casamento é a única aventura ao alcance dos covardes. No casamento, cada pessoa deve realizar a função que lhe compete. O homem deve ganhar dinheiro, a mulher deve economizar. O fardo do casamento é tão pesado que precisa de dois para carregá-lo, às vezes, três. Amizade, casamento de dois seres que não podem dormir juntos. O casamento é uma tragédia em dois atos, civil e religioso. Todo divórcio começa mais ou menos ao mesmo tempo que o casamento. O casamento talvez comece algumas semanas mais cedo. O pior casamento é o que dá certo. Não podendo suportar o amor, a igreja quis ao menos desinfectá-lo, e então fez o casamento. Todas as tragédias terminam em morte e todas as comédias em casamento. O casamento vem do amor, assim como o vinagre do vinho. Um casamento feliz pode existir apenas entre um marido surdo e uma mulher cega. O casamento deve combater incessantemente um monstro que devora tudo, o hábito. Há 6 requisitos necessários para um casamento ser feliz. O primeiro chama-se fé, e os outros 5, confiança. Quem é casado há 40 anos com Dona Maria não entende de casamento, entende de Dona Maria. De casamento entendo eu, que tive 6. O amor é aquilo que depois do casamento se chama engano. Casamento, dá-se com eles o que se dá com as gaiolas. Os pássaros que estão fora querem entrar nelas desesperadamente, e os que estão dentro mostram a mesma ânsia em sair. Casamento. Uma comunidade que consiste de um homem, uma mulher e uma amante, num total de 2 pessoas. O casamento é a única coisa que dá à mulher o prazer de uma companhia e a perfeita sensação de solidão ao mesmo tempo. Durante o vosso casamento finjam que ainda não são casados e tudo irá bem. Que haja sempre algo de não atingido e de inacessível entre os dois. Antes do casamento os olhos devem estar bem abertos, depois do casamento, semicerrados. O casamento é a relação entre homem e mulher na qual a independência é igual, a dependência é mútua e a obrigação recíproca. Não são as pessoas que são responsáveis pelo falhanço do casamento, é a própria instituição que é pervertida desde a origem. O casamento é um destino pobre para uma mulher. Resta saber se o casamento é um dos 7 sacramentos ou um dos 7 pecados mortais. Todo casamento sem amor resulta em amor sem casamento. Todo homem se descobre 7 anos mais velho na manhã seguinte ao casamento. O casamento ocasiona múltiplas dores, mas o celibato não oferece nenhum prazer. A diferença entre namoro e casamento é a diferença entre as imagens de um catálogo de sementes e o que nasce depois de plantado. Quando há casamento sem amor, há amor sem casamento. O valor do casamento não está no fato de que adultos produzem crianças,
mas em que crianças produzem adultos. O casamento deve ser uma relação de simpatia ou de conquista. É a alma e não o corpo que torna o casamento indissolúvel.